Bem-vindos ao primeiro jornal. Morreu ontem vítima de assassinato o edil de Nampula, Mahmuda Mourane, ao começo da noite. A esta altura, o Comando-Geral da PRM concede uma conferência de imprensa para esclarecer o caso. Vamos em direto e via telefone, na voz do porta-voz, passa a repetição, Inácio Dina, que a esta altura já fala para a imprensa. Muito boa tarde, Inácio Dina. Se ontem as possibilidades eram ainda escassas em volta deste assassinato, o que é possível avançar hoje? Ainda não é desta vez e a qualquer momento poderemos ter via telefone o porta-voz do Comando-Geral da PRM, mesmo em volta deste assassinato. A Comissão Política do MDM exortou hoje as autoridades de justiça para se empenharem ao fundo na clarificação mais urgente possível do assassinato do seu membro Mahmuda Mourane na noite de ontem em Nampula. Foi aqui na sua residência pessoal, onde o edil da cidade, Mahmuda Mourane, foi abordado na noite da última quarta-feira por desconhecidos que o alvejaram mortalmente. Entretanto, as causas são ainda desconhecidas. Neste momento, o ambiente é de total consternação e dor. Bem, o partido MTM sempre perseguia o meu irmão. Sempre, quando ele fez aquele partido dele, o MDM sempre perseguia meu irmão. Ameaças, por exemplo, dia 22, dia coisa de agosto, eles queriam ir no palácio, mas sim, e vieram os homens da FIRE e atiraram aqueles homens. Ultimamente é de uma dor e consternação, o falecimento do nosso presidente. Isto é triste, porque como a gente está a duvidar, nós estamos a pensar de que isso seja uma encomenda. Sim. Esperamos que a justiça seja feita e, enfim, lembramos que ele foi um presidente exemplar, já recebeu vários prêmios e é triste quando num minuto é baleado e perde a vida. Triste. A viatura em que o edil se fazia transportar continua ainda no local dos fatos. Referir que de frente à sua residência pessoal temos esta estrada onde a circulação de pessoas e viaturas é relativamente frequente. Do lado lateral temos esta via que dá acesso ao interior desta zona. A visibilidade aqui, sobretudo no período noturno, não é das melhores. Presume-se que os malfeitores terão-se aproveitado desta situação para lograrem os seus intentos. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV. Acabamos de acompanhar a reconstituição do assassinato ao edil Mahmuda Mourane ao começo da noite de ontem, de frente da sua residência. A Frelimo considera que o assassinato de Mahmuda Mourane é um duro golpe para a democracia moçambicana e exige que as autoridades sejam céleres no esclarecimento das circunstâncias da morte do edil de Nampula. Através do novo secretário para a Mobilização e Propaganda e porta-voz do partido, Caifadine Manasse, a Frelimo condena o baleamento mortal de Mahmuda Mourane e alerta sobre as consequências do fato para a política moçambicana. Foi um duro golpe para o Estado democrático e de direito que estamos a construir. É um duro golpe para a sociedade toda. O edil de Nampula estava a fazer o seu trabalho em prol da vida das populações, estava a fazer o seu trabalho em prol da construção da democracia no país. Nós sentimos que é uma situação repudiante, é uma situação preocupante. Das autoridades, o partido espera investigações céleres que conduzam ao esclarecimento das causas e nomes por detrás do assassinato. É preciso que a Polícia da República, as instituições de justiça redobrem os esforços necessários para que este caso seja esclarecido e que este tipo de situações não continuem a perigar o nosso sistema democrático que estamos a construir, todos nós os moçambicanos, e almejamos que a paz continue, a estabilidade continue para todos os cidadãos. E endereçar a Frelimo endereça profunda, neste momento de profunda dor e consternação, a família enlutada, e rezamos para que Deus continue
a fazer tudo para que a família alivie a dor que neste momento se está sentindo por causa desta perda irrecuperável. A Frelimo apela que prevaleça o ambiente de paz e democracia em Nampula e no resto do país. As reações em volta da morte de Mahmuda Mourane a virem de todos os lados. Agora o ponto de situação. Insistimos para o Comando-Geral da PRM na voz de Inácio Dina. Muito boa tarde. O que é possível avançar? O Ministério Público está lá, a PRM, está o Serviço Nacional de Investigação Criminal, está o Ministério Público a fazer o acompanhamento, e estão também outras forças envolvidas, especificamente a PRM, no processo, tanto de diligências estão a decorrer para deter os possíveis suspeitos pelas características que ontem foram devidamente descritas, continuam a ser descritas pelas testemunhas que estão a colaborar. Assistimos pela manhã uma tentativa de manifestação ilegal, caracterizada por queima de pneus, por marcha em algumas artérias, que imediatamente esta tentativa de manifestação foi debelada, estancada pela PRM, como dissemos, é uma manifestação ilegal. Não estamos contra qualquer manifestação de pesar e consternação pela perda, mas apelamos para que isto seja feito em um contexto pacífico. Amotinar-se de frente de instituições públicas e privadas, empunhar dísticos com vários dizeres, efetuar queima de pneus, constitui crime, e contra o crime, portanto, vamos continuar a combater. Queríamos apelar à serenidade e à calma por parte da população, dos residentes de Nampula, e que encontrem formas adequadas de manifestar a dor, o pesar, tanto o sentimento ao Edil, naturalmente, que foi vítima de um assassinato. Mas não partir para o vandalismo e o cometimento de crime para manifestar qualquer tipo de pesar que tenha acontecido. Este não será mais um caso que já podemos ver aqui, já estabelecer no âmbito que nós estamos a trabalhar, estamos a investigar e não houve elementos. E qual seria desta vez a garantia que o Sr. Porta-Voz sabia que a polícia vai de fato esclarecer? Bom, a polícia deve ser entendida ela como um órgão que está impregnado num contexto de vários órgãos de administração da justiça. Ela tem a sua competência e limite da sua atuação. É preciso compreender que o processo de esclarecimento de um crime não envolve só a PRM. A PRM é a porta de entrada, mas não é o princípio e o fim de um processo de crime ou de alguém que seja suspeito de cometer algum crime. É preciso compreender que a polícia pode partir para o Ministério Público, a Procuradoria, a posterior para a magistratura judicial, os tribunais, daí o processo, tenha ou não o indivíduo, pode ter vários caminhos, mas apontamos dois principais, que é, por exemplo, a absolvição. A pessoa pode ser despronunciado, considerado como não culpado e restituído a sua liberdade. Como também pode depois seguir para outra instância, que é a educação prisional. Aí é condenado, tem a sentença e vai à prisão. Tá? Não se pode olhar só a polícia como a única instância que faz tanto este acompanhamento de um processo de um detido. Tá? Os processos que saem depois, nesta terceira, nos tribunais, até nas cadeias, infelizmente, é necessário que sublinhemos este aspecto, infelizmente, não temos visto o acompanhamento e a publicitação, tá, das penas que são aplicadas. Era muito importante que se investisse nesse aspecto, que é para poder perceber e confortar aquilo que é a atuação policial. Tá? Um dos apelos que podemos avançar é exatamente este: é necessário que se faça o acompanhamento. É que há um determinado processo que chega numa fase que já não compete à polícia se pronunciar.
Nós temos percebido, infelizmente, que se faz insistência e se remete sempre à polícia, mas existe um Ministério Público e existem os tribunais. Então, apelamos para que se continue a fazer o acompanhamento. Tudo quanto é processo, indivíduos que entram pela polícia não ficam na polícia definitivamente. Aliás, a lei impõe um prazo de 48 horas, cabendo aos juízes ou magistrados do Ministério Público a prorrogação do prazo e a continuação do processo. E nessa altura a polícia apenas segue aquilo que é a indicação do juiz de instrução, a indicação do magistrado que esteja a conduzir o próprio processo. Então, os pronunciamentos seriam bem vistos por parte da polícia, mas estaríamos a violar aquilo que são princípios legais. Então, se remete sempre ao Ministério Público ou mesmo aos tribunais para esclarecimento. O nosso desejo é que o mais rápido possível se esclareça. Sobre o objetivo da autarca, Bom, na primeira hora, quando se chega ao local onde ocorreu o fato, quando a polícia chegou, encontrou dois indivíduos que trata-se de um vereador e, pela indicação, a outra pessoa é um empresário local. Estavam no processo de prestar socorro à vítima. Naturalmente que a polícia efetuou também este acompanhamento de prestação de socorro até o banco de socorros, que está sentado na Nampula, e que depois, competentemente, quem declara o estado de óbito, na verdade, são as autoridades de saúde. E o fizeram. Ao mesmo tempo que se efetuava este acompanhamento em termos de socorro, a polícia estava a efetuar o desdobramento a partir da informação que colheu, porque testemunhas oculares deram indicação clara de que se tratava de um indivíduo, tratou-se de um indivíduo, sexo masculino, que, chegado ao local, retirou uma arma de fogo do tipo pistola e efetuou disparos. Pelo menos há a confirmação de ter havido 3 disparos que alvejaram o Edir e acreditamos nós que a declaração do outro tenha sido, portanto, a consequência, portanto, a morte tenha sido a consequência destes disparos. Portanto, há essa descrição, há testemunhas oculares que estão a colaborar nesse momento, que estiveram desde o primeiro momento que o crime aconteceu. Nós valorizamos muito esta informação e há todos os outros elementos que estão sendo colhidos. Mas nós queríamos deixar também este subsídio para se compreender este processo de esclarecimento. Nós estamos em conjunto com o CERNIC a fazer o rastreio de todo o circunstancialismo. Pela indicação é que o Dio esteve na praça no âmbito do Dia da Paz e depois saiu da praça, tempo depois deslocou-se, dando a sua residência particular. Nesse processo de deslocação, tivemos a indicação dele próprio ter dispensado tanto o ADC, que é o ajudante de casa, que é a proteção, o guarda-costas, neste momento chamado. O Edir tem direito à proteção, quer proteção pessoal, a segurança física, o ADC que tem de referência, a proteção tanto do objeto que está diretamente ligado, estamos a falar de residência oficial, inclusive a própria Assembleia Municipal, o local onde trabalha, tem proteção. É de lei que tem proteção e tinha sempre proteção. E há este circunstancialismo que interessa esclarecer. Portanto, as testemunhas oculares, o fato do ADC ter sido dispensado e os dois indivíduos estavam com ele. Para além de outras informações e elementos colhidos no local, são bastante importantes para o esclarecimento. O CERNIC está no encalço destas pistas todas e, ao mesmo tempo que está a procurar colocar a mão ao indivíduo que estará por detrás deste assassinato. Até então, esta é uma informação que a equipe do CERNIC está a trabalhar, pode precisar, mas naturalmente, como fizemos referência a estes dois que foram encontrados com ele, há o ADC e há, portanto, as testemunhas que visualizaram o fato. Portanto, por aí já podemos ir apurando os números prováveis
das interrogações. Mas desde ontem que aconteceu até hoje, muitos aspectos já foram também adicionados à peça de expediente. E este fato de ter havido uma tentativa de manifestação ilegal, queima de pneus, que já foi revelado, é um aspecto que também interessou as autoridades policiais, e agimos imediatamente no sentido de fazer serenar as pessoas e consciencializar que não se pode chorar, manifestar a perda de forma violenta e nos termos que o fato estava a pretender tomar. Uma pergunta. Já a circulação de viaturas Bom, esta é a dimensão do cenário. Estamos a falar de madrugada. Até então, o cenário naturalmente alterou. Há essas detenções, há esses bandidos que foram alvejados mortalmente, e a nossa posição, o posicionamento, o trabalho que está sendo efetuado pela polícia neste momento visa naturalmente restabelecer por completo a situação. Tá? Vemos que ainda havia alguns focos e vamos atualizar a informação. Bom, seria prematuro avançar aqui o ponto de situação real em termos do movimento de pessoas e bens, mas a dimensão desses ataques, podem imaginar o nível de agitação e de tumulto que criou. Eu queria saber, esses forças policiais fazem a guarda do material das operações policiais contra o Banco Mundial? Bom, a Força de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente é uma força que foi criada especificamente para se interessar em primeira mão por aspectos ligados à preservação de recursos naturais, desde a flora, a fauna, os minérios. Portanto, são aspectos todos ligados à riqueza natural que o país tem. É o foco da proteção dessa força. Naturalmente que ela garante a ordem pública no geral, em função do local onde esteja posicionado. Mas, em termos específicos da sua criação, da sua competência, é proteger os recursos naturais e o meio ambiente. Sabem que o país tem muita riqueza e o posicionamento deles, naturalmente, é mesmo para proteger os recursos naturais. O material que foi apreendido estava guardado o material qual? Eles traziam indivíduos com katanas, armas de fogo. É que a polícia recentemente fez uma operação contra o garimpo ilegal e confiscou vários bens minérios. Eu quero saber se esses minérios estavam nos comandos de relação não tem. A primeira, não há nenhuma ligação entre. Não há espaço. A companhia, a segunda companhia de Força de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente está posicionado já há bastante tempo neste local. E a operação que aconteceu contra garimpeiros ilegais teve os seus contornos, houve devolução aos pontos de origem, inclusive alguns moçambicanos que estavam encabezados naqueles pontos a praticar o garimpo ilegal, então foram devolvidos à sua proveniência dentro do território nacional, inclusive os estrangeiros. Houve apreensões na altura, fizemos referência de vários minérios, valores monetários, viaturas, instrumentos que eram usados para a prática deste garimpo ilegal, mas esta operação aconteceu de forma conjunta. Existia lá a área de recursos minerais, os alfândegas, a PRM, em diversas especialidades, e essa operação conjunta, essa participação de outras forças e outras especialidades era justamente para rapidamente tramitar. Sabem que a PRM não é o seu depositário de minérios, de qualquer recurso que seja, existem essas entidades que têm competência
agente da polícia existindo, provavelmente estava-se num processo de crime, naturalmente. Mas em termos de depósito, existem leis de processo que naturalmente não são a polícia. Se for a polícia, é por mandato mesmo de algum magistrado que a polícia conserva enquanto o processo está em investigação. Mas não é o caso. Muito obrigado. Ora bem, estávamos a acompanhar as declarações de Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da PRM, mesmo em volta dos contornos do assassinato o edil de Nampula, Mahmoud Mourane, e de todos os lados vêm as reações em volta deste assassinato. A esta altura procedemos a mensagem de condolência do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, pelo assassinato do edil de Nampula. Uma leitura na íntegra e passamos já a proceder. Foi com sentimento de choque e profunda tristeza que tomei conhecimento da notícia do baleamento mortal ao cair da noite de ontem, 4 de outubro de 2017, o Sr. Mahmoud Mourane, presidente do município de Nampula. Trata-se de um ato hediondo e vigorosamente condenável em todos os sentidos, independentemente das suas motivações, sobretudo por ocorrer no dia em que exaltamos a paz, reconciliação e concórdia no seio da família moçambicana. É um crime vil que contraria os esforços e o apelo que fazemos a todos os compatriotas, no sentido de cada um fazer a sua parte para preservar esta paz que constitui o património sagrado de todos os moçambicanos. Neste momento de consternação, em nome do governo, do povo moçambicano e no meu próprio, endereço à família enlutada as nossas mais sentidas condolências por esta perda irreparável. Enquanto lamentamos e condenamos veementemente este episódio brutal e irracional, exortamos as nossas forças da lei e ordem para tudo fazer com vista que se esclareça o mais rápido possível a situação em que ocorreu o crime, para que os seus prevaricadores sejam identificados, neutralizados, levados à barra da justiça e exemplarmente punidos. Apelamos a todos os moçambicanos para que mantenham serenidade e colaboração, quando necessário, com os organismos de investigação competentes. Assinado o Presidente da República, Filipe Nunes. Portanto, estávamos a ler na íntegra o comunicado, a mensagem do Presidente da República, mesmo em volta deste assassinato ao edil de Nampula. Lourenço do Rosário considera a morte de Mahmoud Mourane uma grande perda para a democracia do país. O académico diz ainda que a morte do edil pode ser obra de agentes políticos que estavam a desfavor da sua atuação como presidente do município de Nampula. Olha, é uma tragédia para já, muito grande, porque de facto nada fazia prever que isso pudesse acontecer. E quem quer que tenha feito isto, naturalmente eu estou convencido que os partidos não organizam mortes dos seus adversários políticos, nem quando há problemas. Mas pode haver, dentro dos nossos partidos, qualquer deles, alguém que possa atuar pensando que está a fazer um favor ao seu partido ou não. Ou, por outro lado, também posso pensar que os últimos pronunciamentos e atitudes do presidente do município de Nampula tenha granjeado muitas inimizades e, naturalmente, afastando-o da cena política de Nampula, acharam, portanto, os atores disso, que estavam a eliminar um forte candidato a ser reconduzido para o município, qualquer que fosse a força política que o apoiasse. É uma perda muito grande. É um jovem que tinha um grande futuro para frente e, naturalmente, penso que todos os partidos políticos só podem lamentar a morte deste grande homem.
Agora, a reação do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, diz que o assassinato, o edil de Nampula, Mahmuda Mourane, deve-se a fatores políticos. Dhlakama acredita que o assassinato de Mahmuda Mourane tem motivações políticas, mas descarta a hipótese da morte de Mourane ter sido orquestrada pelo Movimento Democrático de Moçambique. Eu não quero a Bíblia Davis é fraca, não quero, sim, aceitar que a motivação tenha saído do MDM que fez desaparecer aquele senhor. Não quero acreditar tanto. Pode haver, mas eu não estou a ver que o Deve tenha mandado lhe assassinar. O Deve não tem esquadrões da morte. Também não estou a ver o Deve a ter coragem de pedir os esquadrões da morte para abater seu membro, porque seria um problema sério. Para Dhlakama, eventuais acordos secretos políticos ou econômicos entre Mourane e supostos parceiros que não foram cumpridos podem ter ditado o assassinato do edil de Nampula. De facto, talvez ele, quando ganha o Conselho Municipal de Nampula, em 2013, como era a primeira vez ser presidente do Conselho, estamos no continente africano, há muitas motivações, há muitos interesses políticos, partidários, econômicos, sociais, que já tenha feito um acordo com ele, secreto, em que ele comprometeu a dar partidos a partir da liderança do Conselho Municipal da cidade de Nampula. E durante esses anos, 2013 para 2017, estava a dever, portanto, para isto de contas, tinha decidido acabar com a vida dele. É a minha análise. Contudo, para o líder da Renamo, o mais importante neste momento é clarificar este crime. Eu quero aproveitar e apelar, de facto, porque não basta só pêsames e pêsames, já demos pêsames a todos que desapareceram dessas circunstâncias. Se o governo moçambicano tem instituições como a polícia, nós sabemos que naturalmente toda a gente sabe que tem sido esquadrões que identifiquem, que fiquem em paz, que não, o Estado moçambicano não viu, que mande investigar ao nível da cidade de Nampula. E, de fato, são partidos quaisquer 24 horas serão apanhados. Agora, se são esquadrões ou a fonte no seio de polícia, vai acontecer como já aconteceu com o Sitaque, com o Jeremias Pondeca, com o José Manuel Aquim da Beira e com todos os outros nossos que foram sequestrados e mortos a sangue. Joaquim Chissano lamenta o assassinato de Mahmuda Mourane e diz que ninguém ganha com o crime. Dom Denis Angolano diz que todo Moçambique está chocado com o assassinato do edil de Nampula. Já o porta-voz da Renamo, António Muxanga, apela ao esclarecimento do crime. Mesmo que não fosse num dia destes, seria muito lamentável, né? Porque nós somos um Estado democrático, Estado de Direito, e quaisquer controvérsias que possa haver, não sei com quem ele tinha controvérsia, mas não é maneira de resolver as controvérsias, né? Ninguém ganha com isso, né? Acho que é muita pena, é triste, e é condenável, seja quem for que fez isso. É extremamente chocante, totalmente inaceitável, totalmente desnecessário usar-se uma arma para silenciar seja quem for. Em qualquer dia do ano
é totalmente inaceitável, muito menos no dia em que os moçambicanos, juntos de várias convicções políticas e religiosas, estão a celebrar os 25 anos da paz. E alguém procura dar a entender que o que domina nos dias de hoje é a força da arma. Insistimos que é preciso desarmarmos as mentes e, consequentemente, vamos desarmar as nossas mãos e reconhecer o nosso irmão, independentemente das suas convicções, podem ser totalmente opostas às nossas, mas ele tem o direito de se expressar como quer. Não há ninguém que é tão estúpido que as suas ideias são totalmente desnecessárias, que tenha de ser eliminado, e não há ninguém que seja tão sábio que não tenha que se beneficiar pelas ideias dos outros. Lamentavelmente aconteceu e esperemos que as entidades ligadas a esclarecimentos dos crimes e da justiça nos tragam a verdade sobre a questão. Porque se isto não for bem esclarecido, vai ter custos muito caros para o MDM. Nas tradições africanas, quando eu te aponto com o dedo e você depois tem uma desgraça, o primeiro suspeito sou eu. Então, salvo o melhor entendimento. E acredito que Nampula não vai ser diferente em relação a esta questão. Mas acredito que, querendo, a justiça poderá fazer o seu melhor e pode nos trazer os melhores resultados, podem convencer a todas as pessoas. Mas ficou muito feio. Não é resolver o problema matar Amurano, porque se calhar a família do Amurano vai descobrir quem matou a ele. Os familiares do Amurano vão matar a esses que mandaram matar e os que mataram. Quer dizer, estaremos a viver uma sociedade de o quê? A Comissão Política do MDM exortou hoje as autoridades de justiça para que se empenhem ao fundo na clarificação o mais urgente possível do assassinato de seu membro, Mahmoud Amurane, na noite de ontem em Nampula. A Comissão Política do MDM, alargada a outros quadros, esteve reunida de emergência na manhã desta quinta-feira na cidade da Beira para analisar o assassinato do seu membro da Comissão Política, Mahmoud Amurane. No final, o presidente deste partido leu um comunicado onde a tônica da mensagem eram apelos às autoridades de justiça para clarificar o crime. Estamos perante mais um ato criminal de natureza pública. De todas as formas condenável, o MDM, dentro dos seus princípios, repudia fortemente este ato de brutalidade, agressão gratuita e covardia, pelo que exige que este crime não deve passar impune. O Movimento Democrático de Moçambique exortou ainda a polícia a tomar as medidas necessárias no sentido de neutralizar os autores do crime. De modo a que se esclareça o mais urgente possível e sejam responsabilizados perante a justiça. Que este crime brutal e sem sentido não caia nas vias de desinformação e de esquecimento, como infelizmente temos visto outros assassinatos, passados e recentes, que pairam como sombras na nossa sociedade, sem solução e sem culpados. Circulam nas redes sociais informações apontando o MDM como mandante do crime, dadas as desavenças que existiam entre a vítima e a liderança do partido. Nós temos visto, de fato, redes sociais a fazerem a desinformação. Tanto que deixemos que a justiça faça o seu trabalho. As pessoas que estão preocupadas em fazer desaparecer o Movimento Democrático de Moçambique, que estão preocupadas em desacreditar o MDM, por o MDM ser forte, fazem isso no sentido negativo para prejudicar o MDM. Na ocasião, David Simango solidarizou-se com a família enlutada. Que Deus conforte a família enlutada, dê paz à alma de Mahmoud Amurane e que a justiça seja feita.
Personalidades condenam o assassinato ao edil de Nampula, Mamuda Murano, ocorrido ontem na cidade, tanto na cidade de Nampula, e dizem que este incidente demonstra a fragilidade do Estado. Referem ainda que o ato representa uma ameaça a todos os indivíduos que exercem a sua cidadania de forma ativa. De que o Estado não está a conseguir se impor, porque o Estado é que tem que ser mais forte do que todos os grupos. Não podem haver grupos que se sintam mais fortes do que o próprio Estado. E ao agir desta forma, o Estado de facto está a deixar os seus créditos em mãos alheias. Para mostrar o contrário, este assunto deve ser investigado até a sua conclusão, assim como os outros casos de assassinatos que já aconteceram e que até o momento não tem nenhum esclarecimento conclusivo. É um assassinato cobarde quanto a mim, é um ato cobarde de pessoas que não só estão contra o edil de Nampula, porque não poderiam resolver o problema com ele desta maneira, são pessoas que estão contra o Estado de Direito Democrático que estamos a construir neste país. São pessoas contra a liberdade de expressão, são pessoas contra a liberdade de pensamento, que o edil de Nampula era símbolo disso. Era uma pessoa que se expressava muito livremente sobre as questões que ele considerava de interesse público. É uma ameaça latente a todos os moçambicanos ou a todas as pessoas que vivem no território moçambicano e que exercem a sua cidadania de forma ativa. Não é possível, neste momento, apontar-se para A ou B a autoria do atentado, portanto, esta ameaça é dirigida a um coletivo de pessoas neste país que exercem ativamente a sua cidadania. Está a ver o primeiro jornal da STV e da STV Notícias. A esta altura, o nosso convidado é o analista Hilário Chacate, para juntos olharmos para dois pontos. Hilário, muito boa tarde. Ponto prévio é o assassinato, tanto da morte, o assassinato do edil de Nampula. Depois, lá mais adiante, iremos olhar para o episódio ocorrido na Mocimba da Praia ao longo da madrugada. Como é que olha primeiro para este assassinato? Primeiro, permita-me saudar Jerzil de Xirinza, saudar aos telespectadores da STV. Eu gostaria também de solidarizar-me a família, portanto, a Murano, por este acontecimento, não é? E, olha, neste momento sabemos que existe um trabalho que está a ser feito pelas autoridades. Penso que é mais um desafio que é colocado à justiça moçambicana para poder, portanto, esclarecer situações desse género. E não é o primeiro caso, nós tivemos vários casos de assassinatos, que inclusive foram tratados como esquadrões de mortes, e neste momento parece que o contexto é diferente, daí que não podemos concluir se é nesta senda de esquadrão de mortes ou é outras motivações que estiveram por detrás deste assassinato. A verdade é que, mais uma vez, as autoridades moçambicanas são colocadas um grande desafio para tentar encontrar esclarecimento de situações de género. Caso contrário, vivemos numa sociedade de muito medo, uma sociedade de muito receio, que ninguém sabe o que pode acontecer. Estamos a falar de um edil, na verdade, certo, que tem, portanto, todas as prerrogativas de proteção, todas as prerrogativas de segurança, que é morto desta forma. E quando isso acontece, fica aí uma grande pergunta para indivíduos tão simples, cidadãos tão comuns que somos todos nós aqui nesse país, ficamos questionando até que ponto nós estamos seguros. Sabemos que o papel do Estado, um dos grandes papéis do desafio do Estado, é garantir a segurança dos seus cidadãos. Então é importante que nós estejamos num Estado de Direito, um Estado democrático, onde nos sentimos seguros. Tá. Hilário Chacate, um polícia morto e outros 5 feridos num confronto com um grupo armado havido hoje no Mocimba da Praia, madrugada, em Cabo Delgado. O que é que isto reflete? São várias as informações que nos vêm. Há quem aventa a possibilidade de se tratar do grupo extremista Al-Shabaab a atuar na região norte do país. Que olhar é que lança em volta deste? Olha, primeiro devo dizer que estamos mais diante de uma situação que ainda estamos a recorrer a algumas ideias especulativas. Sim. Ainda não temos dados concretos para podermos analisar. Mas, de seja como for, quando eu analiso aquilo que é o modus operandi do Estado, aliás, do movimento terrorista Al-Shabaab,
tendo perceber de que maneira isto pode, essa organização pode ter algum interesse em Moçambique. Não consigo ainda perceber com muita clareza o interesse desta organização em Moçambique. Se nós olharmos para as realidades que isso ocorreu, vamos ver que este movimento encontra-se na Somália, não é? E que tem atuado na Somália desde 2006. E todos os estados que este movimento foi atacar, como o caso do Quênia em 2013, não é? Houve alguma motivação. Sim. O caso de Uganda em 2010 é que Uganda e Burundi teriam oferecido apoio militar ao governo da Somália, não é, para combater o movimento, portanto, terrorista. O caso do Quênia em 2013 também tinha oferecido um apoio militar, não é, ao governo da Somália para também combater o mesmo movimento. Então este movimento vai tomar ações, portanto, para, vamos lá dizer, se vingar ou não é, mostrar o seu descontentamento por parte deste Estado que tem estado a apoiar o seu inimigo direto. Agora, tendo perceber de que maneira esse Estado teria algum interesse em Moçambique, não percebo, porque Moçambique parece não ter tomado algumas medidas, não é, tão acutilantes para tentar combater o El-Shabaab. Então, penso eu que está aberto aqui um espaço para tentarmos perceber, isso vai levar o tempo que vai levar, mais uma vez as autoridades devem nos trazer informações mais concretas para podermos perceber se de facto estamos diante da presença do El-Shabaab. Já há algum tempo falava-se da presença de alguns membros desde junho, sim. Desde junho não, já há um bom tempo. Que interesse é que este grupo teria para a região norte do país, por exemplo? Olha, não queria fazer essa análise do ponto de vista associar a presença de Moçambique. Sabemos que norte é onde temos maior presença de religião muçulmana, que na verdade direto ou indiretamente não podemos associar o terrorismo com o islamismo, mas esses indivíduos partilham ou são movidos por valores religiosos, não é? Numa perspectiva mais radical e extremista. Agora, não sei se isto teria alguma, de certa forma, alguma razão, porque é mais fácil encontrar apoio, não é? Dentro, portanto, deste contexto onde temos muitos muçulmanos que podem, de certa forma, ser instrumentalizados politicamente para aderir, portanto, à mobilização deste movimento. Então, penso que isto pode ser uma das motivações, podem existir outras, obviamente, a questão da localização, a questão de termos, talvez, mais fácil aceder a Moçambique a partir da região do norte, tendo em conta nós sabemos que, por exemplo, Nacala tem um dos maiores portos da região. Então, há uma série de fatores que precisamos ainda fazer um estudo mais profundo para podermos perceber o que tem estado, portanto, a causar este fenómeno. Agora, é importante também dizer que os movimentos terroristas, nos últimos tempos, tendem a ter um comportamento de expandir-se, não é? Se nós olharmos as ações, falei aqui, por exemplo, do caso do próprio El-Shabaab, que já atacou Uganda, já atacou Quênia. Se nós olharmos, hoje falamos muito do Estado Islâmico, também que tem essas pretensões expansionistas. Então, podemos também olhar isso como um grande desafio que se coloca para o nosso Estado, do ponto de vista de garantir a sua integridade territorial, de garantir aquilo que é a sua própria segurança. Eloy Chakato, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Está
estava lá, mas houve aqui o patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Vocês sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos, então, a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. My father was really passionate about this stuff too, and he taught us, I remember really clearly, him taking us to this tiny little national park in Kenya called Lake Nakuru. And it sits next to, I think it's the third largest city in Kenya. And it's this tiny little national park that's now surrounded by a fence. It seems pathetic. But he said, look at how much life is going on inside this park. It's amazing. And it is actually absolutely phenomenal. Even today, 30 years after my father died, that park is just teeming with life. And yeah, it's got problems and everything, but where would it be if the people hadn't put up the fight to save that tiny little place? It would be gone forever. Gone. Todos aqui vão continuar a lutar para salvar estes leões. E um dia, a Gorongosa voltará a ser mundialmente famosa por ser novamente um reino de leões. Assim que os leões acabarem de comer, os abutres vão finalmente ter a sua oportunidade. Para algumas pessoas, estas aves são o símbolo da morte. Mas na Gorongosa, elas são o símbolo da vida. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Uma vez mais, muito boa tarde. Estamos de volta ao jornal.
Munícipes da cidade de Nampula revoltaram-se na manhã de hoje em protesto contra o baleamento mortal do edil Mahmuda Mourane, ocorrido ao princípio da noite de ontem. Estes ergueram barricadas, incendiaram pneus na Avenida Eduardo Mondlane. Um grupo de jovens vestidos a preto marchou pelas artérias daquela cidade. Munícipes revoltaram-se e ergueram barricadas, incendiaram pneus, exigindo justiça. A polícia foi chamada a intervir e neste momento está a repelir os manifestantes para aliviar o trânsito aqui na cidade de Nampula. O sentimento que eu tenho é a forma como foi morto o nosso presidente daqui em Nampula. Isso não gostamos. Qual é o problema disso aí? Queremos saber o problema disso aí. Qual é o problema? Qual é o problema? Como é que ele mora assim? Essa forma que ele mora é um sentimento muito grande. Por que mataram nosso presidente? Para dizer, temos o nosso presidente, agora por que mataram? O mal que ele fez é o quê? Nós queremos justiça, queremos saber por que mataram o nosso presidente. Queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. Um grupo de jovens mobilizados e vestidos de preto, empunhando dísticos, percorreram algumas artérias da cidade de Nampula, exigindo que a justiça seja feita. Sentimos muito pelo nosso presidente. Ele fez a nossa cidade limpa, brilhante. Estamos com luto mesmo. Queremos a justiça. Morreu um grande senhor que estava a limpar a cidade, como de sempre, agora hoje morre, mas próprio, o presidente do MDM, o que é coisa deve ser mango, traiu a Renan, mas ainda está em vivo, agora esse que estava para trair e que fica morto, como assim? E ele sempre trabalhava para bem-estar do povo moçambicano, povo Magoa, mas hoje foi baleado mortalmente, e a polícia não precisa andar muito. Sempre já tem a pista, todo mundo sabe quem matou ele, porque dia da cidade houve grupo de bandidos que estava a gritar: sai traidor, sai traidor. Hoje já mataram o traidor deles, eles são os primeiros culpados. E Volveira, Jamar Ramadani, STV. Vamos olhar para outras notícias. O Presidente da República, Filipe Nunes, defende que a ganância e a corrupção têm a mesma força que outros crimes, por isso devem ser combatidas de forma séria. O Presidente da República diz, por outro lado, que a descentralização que se quer implementar deve aproximar os moçambicanos e não prejudicar a unidade. Na sua intervenção, durante a abertura do Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nunes defendeu o combate cerrado à corrupção e convida o Ministério dirigido por Oldemiro Baloi a estar na dianteira no combate a este mal. A ganância e a corrupção têm o mesmo valor que os outros crimes que abanam e desestabilizam os Estados e tornam o futuro coletivo dos povos permanentemente incerto. Queremos que os funcionários do MINEC, na sua qualidade natural de embaixadores de Moçambique, sirvam de exemplo no distanciamento total dos atos de corrupção na instituição. O tema da paz, a situação econômica e, em particular, a exploração de recursos dominaram também o discurso de Filipe Nunes. Diz o Presidente da República que a descentralização do poder que se quer implementar deve servir para aproximar os moçambicanos. Quer também que se lute para reconquistar a confiança de parceiros. O processo de descentralização em curso deve ser entendido como uma aproximação do poder ao nosso povo, sem que isso signifique sacrificar a unidade nacional e o nosso Estado unitário. A cessação definitiva das hostilidades em Moçambique constitui uma prioridade a curto prazo porque ela é garante da estabilidade e, consequentemente, do desenvolvimento. A nível econômico, urge devolvermos a confiança aos nossos parceiros de cooperação. O estadista defende que Baloi e seu ministério, em tempos de austeridade, devem saber definir prioridades de modo a reduzir as despesas da instituição. E porque se descobre cada vez mais recursos no país, Nunes alerta os moçambicanos a estarem atentos, de modo a saber tirar ganhos.
Devemos promover maior rigor e contenção na realização de despesas, quer a nível nacional, quer a nível das representações no estrangeiro. Com as recentes descobertas de recursos naturais e outras potencialidades, Moçambique foi projetado para um campeonato de colossos, para o qual não lhe resta outra alternativa senão aprender rapidamente a dominar as regras do jogo para não sair a perder. O 8º Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação debate durante 2 dias, até esta sexta-feira, temas como a política externa moçambicana, a situação econômica do país e os desafios de gestão financeira do Ministério. Despedimentos injustos e contratos de curta duração continuam a ser as principais preocupações para os trabalhadores do setor hoteleiro e turismo. Para reverter o cenário, a delegação do Sindicato de Hotelaria e Turismo da cidade e província de Maputo está reunida. Vários membros do Sindicato de Hotelaria e Turismo da cidade e província de Maputo estão reunidos para, dentre vários pontos, debater como travar a violação da lei do trabalho no setor. O secretário do movimento sindical na cidade e província de Maputo disse ser a altura de pressionar cada vez mais o patronato para melhorar as condições de trabalho. Continuamos a lutar por um emprego com direitos e dignidade, por um salário que promove a produção e a produtividade e competitividade dos estabelecimentos. O déficit de qualificação e do profissionalismo em alguns setores do nosso setor de atividade continua preocupante, uma vez que constitui um obstáculo não só para o crescimento do estabelecimento, mas incentiva a tendência progressiva de precariedade dos postos de trabalho por via de contratos a prazos. Gonçalo Visita apelou ainda para maior união entre os funcionários do setor de hotelaria e turismo. Exorta os quadros eleitos nos comitês sindicais, os que vão ser eleitos aqui, para abraçar o projeto do setor, envolver-se no desenvolvimento do sindicalismo de reivindicação e de ação, de coordenação, e juntos seremos cada vez mais fortes, juntos seremos parte ativa da construção de um sindicato forte e de um setor da hotelaria mais forte. Esta reunião deverá terminar com a eleição de novos órgãos sociais do Sindicato de Hotelaria e Turismo da cidade e província de Maputo. Informação em modo permanente para acompanhar na STV Notícias, ao ponto final do primeiro jornal. Gratos pela atenção dispensada. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos.